Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Jorge Max Silva. Ele é lá do Amazonas, de Manaus, e escreveu um texto chamado Exemplo a Imitar. O texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, não ajudei a escrever, não sou teóloga, então o que eu faço? Leio e conto para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Seria importante também que você ficasse atenta à palavra de Deus, ficasse atento ao texto e tirasse para você as lições preciosas, especiais para o seu coração, tá bom? Se puder, compartilha, se inscreve no canal, faz aí o seu comentário, enfim, ajuda a gente, né? Para que essa palavra possa seguir aí para outras pessoas. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por termos irmãos como Paulo, o apóstolo, a quem nós podemos imitar. Obrigada, Senhor, pela vida dele, obrigada porque o Senhor tem trazido a mensagem dele até hoje, que é a mensagem de Jesus Cristo, as boas novas do Evangelho. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler um trecho que é difícil, né, lermos. É difícil comentarmos, que é 2 Timóteo 4, de 16 até o 18. Bem, esse texto, esses versículos, eles são super tristes, né? Porque eles vão falar do abandono do irmão Paulo, né? Mas, por outro lado, são super incentivadores, porque eles vão revelar a profunda confiança que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, tinha em Deus, mesmo diante da solidão e do perigo. Quais são as lições centrais disso que a gente vai ler? Primeiro é a questão do abandono humano, mas a presença divina. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele relata que ninguém o apoiou na sua primeira defesa. Todos, foram embora, o abandonaram. Mas ele não guardou rancor deles. Pelo contrário, ele orou para que essa falta não fosse imputada a essas pessoas que foram ingratas, né? Outra coisa é o fortalecimento pelo Senhor. Apesar da ausência das pessoas, né, do apoio humano, o irmão Paulo afirma que o Senhor esteve com ele e o fortaleceu e o livrou da boca do leão. Mais ou menos, acho que a gente aqui pode dizer que ele estava fazendo uma ilustração, querendo dizer que ele estava sofrendo um perigo mortal e possivelmente a boca do leão seria o imperador Nero, né? Outra coisa é a esperança na libertação final. O irmão Paulo, ele expressa a fé dele de que Deus continuará a livrá-lo de todo mal e o conduzir em esperança e segurança até o reino de Deus, até que ele fosse para o céu. Ele termina agradecendo, né? E ele faz ali uma frase de louvor, uma doxologia ao final, que diz assim: a ele, Deus, né, seja a glória para todos sempre, amém. Bom, e qual é a aplicação espiritual disso que a gente vai ler? Primeiro lembrar que mesmo quando a gente é abandonado pelas pessoas, Deus permanece fiel. Ele não nos abandona. Outra coisa é a importância da força para testemunhar, que ela vem da presença do Senhor. Não vem de outro lugar nenhum, não vem de apoio humano, nada disso. E por último, a esperança do cristão está onde? Na fidelidade de Deus e na certeza da vida eterna. Amém? Bom, então vamos ler 2 Timóteo 4, de 16 a 18. E diz assim, o irmão Paulo falando, né? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Bom, então o nosso texto chama-se Exemplo a Imitar. O
irmão Jorge Silva escolheu o versículo 16 para ser o versículo-chave que diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Ora, que isso não lhe seja posto na conta, né? Nos seus últimos dias, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, chamado apóstolo dos gentios, já estava velhinho, estava preso e estava assim, na iminência de ser executado, né? Ele já tinha pregado, sofrido, enfim, e agora já era o fim da vida dele. E as suas últimas palavras ele escreveu para o pastor Timóteo, que era filho na fé dele, né? E ele abre o coração e desabafa, né? De modo bastante comovente, o fato poxa vida, de ninguém ter dado apoio para ele. Que a solidariedade, ó, onde é que estava? E nenhum cristão da igreja de Roma ajudou, né? E ele contava com isso, né? Esperava que os irmãos estivessem lá. Pelo fato dele ser cidadão romano, o apóstolo Paulo, o irmão Paulo, ele teve o direito de se defender diante das autoridades. E ao entrar lá no local onde ele faria a sua própria defesa, né? Ele seria o seu próprio advogado. E ele esperava encontrar o quê? Pessoas da família, amigos, irmãos em Cristo, romanos ali que pudessem apoiá-lo, né? Mas o que aconteceu? Quebrou a cara, porque ninguém lá foi dar um apoio moral. Ninguém. Mas que coisa, né? Que decepção. A gente fica assim também decepcionado, né? Quando a gente encontrar alguém e ninguém aparece. Foi o que aconteceu com o irmão Paulo. Mó decepção. Ninguém compareceu ali para ajudá-lo, para dar uma força. Todos abandonaram o irmão Paulo. Então, naquele momento super difícil da vida dele, onde ele esperava encorajamento, ele foi desamparado e foi deixado sozinho. E ele encarou lá as pessoas que iriam executá-lo, fez lá a audiência dele sozinho, sem um apoio moral de ninguém, né? E ele sabia que ali ele poderia ser julgado e condenado à morte. Então o irmão Paulo fala ninguém e todos, né? Poxa vida, então ninguém estava lá e todo mundo abandonou ele. Isso vai destacar o quê? O fato de que ele enfrentou um dos mais difíceis momentos da vida dele sozinho. Mas o irmão Paulo deixou um exemplo pra gente. Em vez de ele ficar com ódio no coração, em vez de ficar com mágoa, com rancor, não. O que ele fez? Ele desejou que Deus não lhes cobrasse aquela triste e ingrata negligência. Ele não queria que Deus colocasse na conta deles. Ele entendeu que cada um dá o que tem para dar. É triste, né? Mas o apóstolo Paulo está ensinando aqui pra gente que deixa, né? Cada um sabe o que faz a sua própria vida. A gente tem que confiar em Deus. É nele que a gente tem que depositar a nossa confiança. Ele não vai nos decepcionar. E isso que o irmão Paulo nos ensina é um exemplo para que a gente possa imitar. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Apesar do abandono, podemos confiar no livramento divino. É isso. Só ele mesmo para nos abençoar. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui, ó, o meu abraço diário de ursa. E lembrando vocês que a gente tem um exemplo a imitar, né? Que o irmão Paulo, que mesmo abandonado, ele confiou em Deus. E quem sabe disso, abraça o irmão de boa, mesmo que ele seja uma pessoa que decepcione, né? Mesmo que faça o que fizeram com o irmão Paulo. Na hora do vamos ver, deixa a gente na mão. Não tem problema. A gente sabe que a gente tem esse exemplo a imitar e a gente abraça o nosso irmão. Bom, também quero deixar aqui o Salmo 25:12 para lembrá-los que a gente ficou de decorar nesse ano, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu me despeço com a frase do ano, que a gente vem repetindo aí há 274 dias, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.